O filho perfeito. Lucas sempre foi o centro do universo de seus pais. Durante 7 anos, reinou absoluto como filho único, ouvindo da mãe, Helena, as mesmas palavras todas as noites antes de dormir: você é meu filho perfeito. Lucas, perfeito exatamente como é. Ele acreditava nisso com toda a força de sua alma infantil. Então, Gabriel nasceu. E de repente o universo de Lucas ganhou uma órbita que ele nunca pediu. As atenções se dividiram, os olhares se desviaram, e o filho perfeito passou a ser apenas o mais velho. Aos 7 anos, Lucas aprendeu o que era o ódio. Não um ódio barulhento de brigas e empurrões, ele era esperto demais para isso. Seu ódio era silencioso, preciso, guardado numa gaveta interna que só ele sabia abrir. Os anos passaram. Gabriel cresceu tentando, inutilmente, ganhar a afeição do irmão. Lucas respondia com indiferença calculada, ou com uma crueldade tão sutil que os pais jamais percebiam. Ele só tem personalidade forte, dizia o pai. São irmãos, é normal, completava a mãe. Numa tarde já adultos, Lucas encontrou a mãe sozinha na cozinha, preparando um chá. Ela estava mais velha, os cabelos agora mesclados de cinza. Ele a observou em silêncio por um momento. E então a pergunta que guardara por 30 anos escapou. Mãe, você sempre disse que eu era o filho perfeito. Helena ergueu os olhos da xícara, surpresa. E sempre foi verdade, meu amor. Então por que teve outro? O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo barulho da chuva nas vidraças. Helena deixou a xícara na bancada. Hesitou, e por um instante Lucas viu algo raro em seus olhos. Culpa. Não foi sobre você, Lucas. Nunca foi. Ele não respondeu. Virou as costas e subiu as escadas, sentindo o gosto amargo de uma resposta que não lhe bastava. Gabriel, ao contrário do irmão, sempre foi um homem de afetos fáceis. Quando pediu Rafaela em casamento, ela disse sim antes mesmo que ele terminasse a frase. A felicidade transbordava, e Gabriel, teimoso em sua crença de que o amor podia derreter qualquer gelo, pediu que a noiva levasse pessoalmente o convite para Lucas. Ele não vem a eventos da família. Rafaela hesitou. Por que seria diferente? Por que no casamento? Talvez ele se surpreenda. Rafaela duvidou, mas amava Gabriel demais para recusar. Na tarde seguinte, vestiu um vestido azul claro. Apertou um envelope dourado entre os dedos e tocou a campainha da casa imponente onde Lucas morava sozinho. Ele atendeu de camisa social desabotoada, expressão de pedra. Boa tarde, Lucas. Gabriel e eu vamos nos casar. Gostaríamos muito que você fosse. Estendeu o convite. Lucas olhou para o envelope como se fosse um inseto morto. Não vou. Lucas, por favor. Eu disse não, pode ir embora. Rafaela respirou fundo, guardou o envelope na bolsa e se virou para ir embora. Já descia os 3 degraus da entrada quando a voz de Lucas soou atrás dela. Rafaela. Ela parou. Ele saiu pela porta. A chuva fina molhando seus ombros. Se você veio até aqui, então vamos fazer as coisas direito. Estendeu a mão. Rafaela, confusa, devolveu o envelope. Lucas o segurou com 2 mãos. Encontrou os olhos dela e, com um gesto lento e deliberado, rasgou o convite ao meio, depois em 4 partes. Os pedaços dourados caíram no chão molhado como folhas mortas. Pronto, disse ele, com uma calma que doía mais que qualquer grito. Convite recusado direito. Entrou e fechou a porta. Rafaela ficou ali por um longo minuto, vendo os pedaços de papéis encharcarem na calçada. Depois, sem lágrimas, entrou no carro e foi para casa contar a Gabriel que o gelo de seu irmão jamais seria derretido. Gabriel apenas abaixou a cabeça e disse: pelo menos ele respondeu direito. No fundo, Lucas assistiu pela janela enquanto ela ia embora. E pela primeira vez em anos, não sentiu alívio. Sentiu apenas um vazio familiar, a mesma falta de ar que o acompanhava desde os 7 anos, quando deixou de ser o único. Mas jamais admitiria isso, nem para si mesmo. O casamento de Gabriel aconteceu em um sábado ensolarado de outono. Lucas não foi, como prometido. A cadeira à sua direita, reservada com seu nome numa caligrafia delicada,
permaneceu vazia durante toda a cerimônia. Helena olhou para aquela cadeira vazia várias vezes, e seu sorriso nunca mais foi o mesmo naquele dia. Gabriel dançou com a mãe, beijou a noiva, brindou com os amigos, e em nenhum momento mencionou o irmão. Mas Rafaela viu, naquela noite, enquanto ele dormia, uma lágrima escorrer, silenciosa, pelo seu rosto. Ela não disse nada, apenas o abraçou com mais força. Os anos se passaram. Gabriel e Rafaela tiveram uma menina, Clara. Helena e o pai, agora avós, se dividiam entre a alegria da neta e a tristeza silenciosa pelo filho mais velho que visitava cada vez menos. Lucas, por sua vez, construiu uma vida meticulosamente isolada, uma empresa bem-sucedida, um apartamento de cobertura, relacionamentos curtos e descartáveis. Ele era o filho perfeito que a mãe um dia dissera, mas a perfeição, descobriu, era um lugar solitário. Certa vez, no aniversário de Helena, Lucas apareceu sem avisar. Foi a primeira vez em 3 anos que cruzava a porta da casa dos pais. Gabriel já estava lá, com Clara no colo. A menina tinha 4 anos, cabelos cacheados e uma curiosidade insaciável. "Você é meu tio?" perguntou Clara, apontando para Lucas com o dedo sujo de bolo. Lucas a encarou por um longo segundo. O ódio que sentia pelo irmão não se estendia àquela criança, mas também não lhe sobrava espaço para afeto. Ele simplesmente a ignorou e se dirigiu à mãe. "Vim pegar uns documentos. Não vou ficar." Gabriel se levantou, entregou Clara para Rafaela e foi até o irmão. 5 minutos, Lucas. A mãe fez seu doce favorito. "Você pode ficar 5 minutos." Lucas olhou para o irmão. Gabriel já não era mais o menino que roubava sua atenção, era um homem, com marcas de cansaço ao redor dos olhos e uma bondade que o tempo não conseguiu corroer. Isso, de alguma forma, irritava Lucas ainda mais. "Eu não vim para agradar ninguém." "Eu sei", respondeu Gabriel, baixo. "Você nunca veio." O silêncio entre eles era tão tenso que Clara parou de falar. Helena, na cozinha, fingiu que não ouvia. Lucas deu meia volta e saiu. Mas antes de fechar a porta, ouviu a voz doce da mãe dizendo para Clara: "Vamos guardar um pedaço do bolo para o tio." Sim, talvez ele volte mais tarde. Ele sabia que não voltaria. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Lucas abriu uma garrafa de uísque e se sentou diante da janela que mostrava toda a cidade. Bebeu devagar, lembrando de uma manhã distante, quando tinha 5 anos e acordou no colo da mãe. E ela sussurrou: "Você é tudo para mim, meu filho perfeito." Ele nunca soube se aquilo foi verdade ou apenas o que uma mãe diz a um filho pequeno. O que ele sabia, com uma certeza que doía, é que nunca mais ninguém o chamaria de tudo. O telefone tocou. Era a Helena. "Você não comeu um doce, meu amor." "Não, mãe. Posso guardar para amanhã." "Você aparece." Lucas fechou os olhos. A palavra sim estava na ponta da língua, tão perto e tão impossível. "Não guarde." Desligou. Do outro lado da cidade, Gabriel colocava Clara para dormir. Ela perguntou, com a sinceridade e eu das crianças: "Papai, por que seu irmão não gosta de você?" Gabriel arrumou o cobertor, pensou por um instante e respondeu: "Porque ele esqueceu que a gente pode amar mais de uma pessoa, sem amar menos nenhuma delas." Clara não entendeu. Mas anos depois, quando crescesse, lembraria dessa frase. E talvez, um dia, tentasse explicá-la ao tio. Ou talvez não. Porque algumas portas, depois de trancadas por dentro, ninguém mais consegue abrir, nem mesmo quem guarda a chave. Ninguém soube ao certo o que fez Lucas voltar. Talvez a solidão tenha se tornado um peso grande demais até para seus ombros. Talvez a mãe, em algum telefonema, tenha dito a palavra certa ou errada. O fato é que, depois de quase um ano sem pisar na casa dos pais, Lucas passou a aparecer nos jantares de domingo. No início, foi estranho. Helena quase derrubou uma travessa de lasanha quando ele apareceu na porta, sem avisar, com um buquê de flores comprado na esquina.
São para a senhora, disse ele, sem sorrir. Helena o abraçou, com a intensidade de quem esperou muito tempo por aquele gesto. Gabriel, já sentado à mesa com Clara, ergueu os olhos e fez um aceno discreto. Lucas retribuiu com um movimento de cabeça quase imperceptível. Tio. Clara se levantou no banco. Empolgada. A vovó disse que você ia comer o doce que sobrou do meu aniversário. Lucas olhou para a menina. Seus olhos passaram por ela como se fosse um móvel fora do lugar. Senta direito. Menina, foi tudo o que disse. O jantar transcorreu em conversas mornas. Helena falava sobre o jardim, o pai sobre o trabalho, Gabriel tentava puxar assuntos neutros, futebol, o preço do combustível, as obras da prefeitura. Lucas respondia com monossílabos. A única vez que seu rosto se iluminou foi quando a mãe disse, distraidamente: lembra quando você era pequeno e queria ser astronauta? Você dizia que ia morar na Lua para não ter que dividir o quarto com ninguém. Lucas riu um riso curto, sem alegria. Pois é. Depois nasceu uma criança e estragou tudo. O silêncio caiu como uma laje. Gabriel segurou o garfo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Helena abriu a boca para dizer algo, mas o pai a interrompeu. Chega. Isso já passou, Lucas. Você tem quase 40 anos. A idade não apaga nada, respondeu Lucas, levantando-se. Obrigado pelo jantar. Até domingo que vem. E saiu. Gabriel ficou ali, mastigando o silêncio e o ressentimento. Nos domingos seguintes, Lucas continuou aparecendo. E em cada visita, o ódio parecia não diminuir antes. Se afiara como uma lâmina. Ele não gritava. Não batia portas. Seu desprezo era cirúrgico, aplicado em doses precisas. Com os pais, um afeto frio e distante. Com Gabriel, cortesias mínimas e olhares que diziam: você não deveria estar aqui. Com Clara, Lucas simplesmente não falava. A menina, aos 5 anos, ainda não entendia a dinâmica familiar. Ela via no tio um mistério a ser desvendado. Levava desenhos para ele, contava histórias do jardim de infância. Oferecia os brigadeiros que fazia com a avó. Lucas nunca pegava nada. Nunca respondia. Nunca olhava. Até que um domingo, o limite foi ultrapassado. Helena havia saído para comprar pão. O pai cochilava na poltrona vendo o jornal. Gabriel estava na cozinha lavando a louça. Clara se aproximou de Lucas, que folheava uma revista na sala. Tio Lucas, disse ela, com sua voz aguda e confiante. Olha o que eu fiz na escola. Ela estendeu um desenho colorido, 3 bonecos, grandes e um pequeno. A minha família via-se no topo, escrito com capricho infantil. Lucas não ergueu os olhos da revista. Tio, olha, você está aqui. Eu desenhei você, é o mais alto. Lucas fechou a revista devagar. Pousou-a no sofá. E então ergueu os olhos para a menina, não com fúria, mas com um gelo tão absoluto que Clara sentiu um arrepio sem saber por quê. Eu não sou seu tio, disse ele, pausadamente, como quem soleta uma verdade incontestável. Você não é minha sobrinha. Clara piscou. O desenho tremeu em suas mãos. Mas o papai disse: seu pai está errado. Eu não tenho irmão. Não tenho sobrinha. Você é só uma criança que está na minha frente agora. Nada mais. Gabriel ouviu tudo da cozinha. Largou o prato que secava, água escorrendo de suas mãos, e surgiu na porta com o rosto pálido. Lucas. O quê? O mais velho respondeu, sem se levantar, com uma calma assassina. Ela tem 5 anos. Eu sei contar. Gabriel avançou um passo. Seu peito subia e descia rápido. Clara, assustada, apertou o desenho contra o peito e recuou até a parede. Os olhos grandes cheios de lágrimas que ainda não ousavam cair. Você vai se desculpar, disse Gabriel, a voz trêmula mas firme. Lucas finalmente se levantou. Ele era alguns centímetros mais alto que o irmão, e usou cada milímetro a seu favor. Não vou me desculpar por dizer a verdade. Você sempre foi um intruso, Gabriel. Aquela criança é a extensão desse intrusismo. Eu não pedi por nenhum de vocês.
Não sou obrigado a fingir que pedi. O barulho da porta da rua se abrindo anunciou o retorno de Helena. Ela entrou com uma sacola de pães, sorrindo até sentir a tensão no ar. O que aconteceu? Clara finalmente chorou. Correu para a avó, enterrando o rosto em seu avental. O tio Lucas diz que eu não sou sobrinha dele. Helena ergueu os olhos para o filho mais velho. E pela primeira vez na vida, o olhar que ela lhe dirigiu não era de amor incondicional, era de decepção. Lucas. Ele pegou o paletó no cabideiro. Próximo domingo não venho, mas volto depois. Isso aqui ainda é minha família, ele apontou para Helena e o pai Mena, e o pai mesmo que tenham cometido o erro de imitar um irmão. E saiu. Clara chorou por horas. Gabriel não disse uma palavra pelo resto da noite. Helena guardou o doce favorito de Lucas na geladeira, como sempre fazia. Dias depois, ela o chamou por telefone. Lucas atendeu. Mãe, você magoou uma criança, Lucas. Uma criança que só queria te amar. Eu não pedi o amor dela. E eu não pedi que você se tornasse isso. A voz de Helena quebrou. Meu filho perfeito. O que aconteceu com você? Do outro lado da linha, Lucas ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele havia desligado. Aconteceu que você mentiu para mim. Mãe, eu nunca fui perfeito. E você nunca me amou o suficiente para não precisar de outro. Helena abriu a boca para responder, mas Lucas já havia desligado. E do outro lado da cidade, ele sentou-se em seu apartamento vazio. Olhou para o desenho de família que Clara havia deixado cair no chão da sala dos pais e que ele, sem saber como, tinha guardado no bolso. Ele olhou para aqueles bonecos coloridos por um longo tempo. Depois amassou o papel e jogou no lixo. Mas antes de dormir, no escuro do quarto, ele se levantou, foi até a cozinha, tirou o papel amassado da lixeira e o guardou dentro da gaveta da mesa de cabeceira, onde ninguém nunca veria. Nem ele mesmo admitiria que existia. Lucas casou-se aos 43 anos. E contra todas as expectativas de quem o conhecia, inclusive as suas próprias, foi por amor. Patrícia entrou em sua vida como um acidente de percurso. Era enfermeira, trabalhava num hospital público. Tinha mãos calejadas de tanto segurar as mãos de desconhecidos e um sorriso que parecia não caber em seu rosto. Conheceu Lucas quando ele levou Helena para uma consulta de emergência. Ela foi gentil, atenciosa e tratou a mãe dele com uma delicadeza que Lucas nunca soube nomear. Ele voltou no dia seguinte, com uma desculpa qualquer. Depois de novo. Patrícia não se impressionava com seu dinheiro, nem com seu apartamento de cobertura, nem com seus ternos sob medida. Ela se impressionava quando ele, sem querer, mostrava alguma fragilidade e Lucas odiava isso. Mas não conseguia se afastar. Você é um homem muito triste, Lucas, ela disse um dia, no terceiro encontro. E eu acho que você nunca deixou ninguém te ajudar com isso. Ele poderia ter virado as costas. Em vez disso, pediu ela em casamento 6 meses depois. A cerimônia foi simples. Patrícia não queria nada extravagante. Helena chorou de alegria não apenas porque o filho mais velho finalmente se abria para o mundo, mas porque viu nele um brilho que estava apagado há décadas. Gabriel não foi convidado. Clara, agora com 9 anos, perguntou à avó por que o tio não queria ninguém da família de verdade no casamento. Helena não soube responder, mas Patrícia, quando soube, ficou triste. Você devia chamar seu irmão, disse ela, na noite de núpcias. Não, Lucas. Não, Patrícia. Isso é inegociável. Ela suspirou, mas não insistiu. Sabia que o amor não apagava feridas de uma vida inteira. Sabia também que algumas portas só se abrem de dentro para fora e que Lucas ainda estava trancado lá dentro, mesmo depois de ter deixado que ela entrasse. 2 anos depois, nasceu Enzo. Lucas chorou ao segurar o filho pela primeira vez, um choro silencioso, contido, que Patrícia fingiu não ver para não constrangê-lo. 1 ano e meio depois, veio Sofia. Lucas se tornou um pai presente. Nos seus limites, ele não sabia brincar.
Não sabia fazer vozes de personagens, mas sabia ler histórias em voz alta todas as noites. E nunca perdeu uma consulta médica. E aprendia sobre vacinas com a mesma dedicação que aplicava nos negócios. Patrícia, bondosa como era, tentava suavizar as arestas do marido. Nas visitas à casa dos sogros, ela puxava conversa com Gabriel e Rafaela. Tratava Clara com doçura, levava presentes feitos à mão. Lucas observava isso com um misto de incômodo algo que ele se recusava a chamar de vergonha. Você não precisa fazer amizade com eles, ele disse uma vez. No carro, depois de um domingo tenso. E eu não estou fazendo amizade. Estou sendo educada. E eles são sua família, Lucas, gostando você ou não. Não são. São. Ela pegou na mão dele. Com firmeza. E um dia você vai ter que lidar com isso. Mas enquanto você não consegue, eu consigo por nós dois. Ele não respondeu. Apertou a mão dela de volta. E era por isso que a amava. Porque ela ficava, mesmo quando ele era impossível. A disputa começou devagar. Tão devagar que Patrícia demorou a perceber. No início, eram apenas comentários nos jantares de domingo que Lucas voltara a frequentar, agora com a própria família. Enzo já balbuciava palavras em inglês por causa da babá americana. Lucas mencionava isso com um orgulho que beirava a provocação. Clara, aos 11 anos, desenhava em um canto da mesa. Gabriel servia mais arroz para a filha, sem erguer os olhos. Que legal! Lucas Helena dizia, neutra, e a Sofia? Sofia é esperta. Muito esperta, puxou a mim. Patrícia, ao seu lado, apertava sua mão por baixo da mesa. Ela sabia onde aquilo ia dar. Tentava conter, desviar o assunto. Elogiar Clara de volta. Mas Lucas era como um trem em movimento. Uma noite, em casa, ela enfrentou o marido. Você está competindo com uma criança. Não estou competindo com ninguém. Estou orgulhoso dos meus filhos. Você está comparando toda hora. O Enzo faz isso, o Enzo faz aquilo. Clara não fez isso, Clara não fez aquilo. Eu vejo, Lucas, e não é bonito. Ele ficou em silêncio, a mandíbula tensa. Você não entende. Então me explica. Ele não explicou. Não sabia explicar. Como dizer que olhar para Clara era olhar para o erro que seus pais cometeram? Como dizer que cada conquista de Enzo e Sofia era um tiro na direção de uma ferida que nunca cicatrizou? Patrícia suspirou. Aproximou-se, passou a mão em seu cabelo. Eu te amo. Mas você está criando os nossos filhos para serem armas. E eles não são armas, Lucas. Eles são crianças. Elas estão bem. Estão. Enzo teve pesadelo ontem. Sonhou que perdia um torneio de xadrez e você ficava bravo. Lucas piscou. Pela primeira vez, algo vacilou em seu rosto. Ele disse isso. Ele não precisou dizer. Eu ouvi ele gritando no meio da noite. Na manhã seguinte, Lucas acordou mais cedo que o normal. Fez panquecas para os filhos tortas. Queimadas nas bordas, mas panquecas. Enzo estranhou. Sofia riu. Patrícia observou da porta da cozinha, sem dizer nada. Não era uma cura, era um passo. Mas num terreno tão árido quanto o coração de Lucas. Qualquer passo era um milagre. Os anos seguintes foram uma guerra silenciosa. Enzo aprendeu xadrez aos 5 anos. Lucas fazia questão de anunciar no grupo da família. Clara tirava notas boas na escola. Ele respondia com os boletins de Enzo, com as médias destacadas em amarelo. Sofia ganhou um campeonato de natação infantil. Lucas postava fotos com troféus. Clara foi a oradora da turma na formatura do 5º ano. Lucas comentou apenas, que bom que ela está se esforçando. Helena vivia num eterno estado de ansiedade. O pai, mais calmo, dizia à mulher, deixa os dois se estranharem. Um dia isso passa. Mas não passava. Aos 15 anos, Clara era uma adolescente talentosa, tocava violão, escrevia bem, tinha amigos de verdade. Não era a melhor aluna da classe, mas também não ficava para trás. Era feliz ou pelo menos tentava-se, apesar da sombra constante dos primos perfeitos. Enzo, aos 12, já falava 3 idiomas.
Jogava xadrez em torneios regionais e tinha impecável. Sofia, aos 11, era campeã de natação e também se destacava na escola. Lucas os treinava como pequenos soldados. Não havia tempo para nada, inútil videogames, desenhos animados, festas do pijama. Cada minuto era uma oportunidade de vencer. Vocês têm que ser melhores, ele dizia aos filhos. Não adianta ser bom, tem que ser o melhor. A vida é uma disputa. Quem não vence, desaparece. Patrícia, a esposa, começava a se cansar. Ela não tinha assinado por aquilo. Nos jantares via o marido competir com o próprio irmão como se fosse uma questão de vida ou morte. Via os filhos pressionados, sem infância. Via Clara, no canto da mesa, desenhando cada vez menos presente. Um Natal, a tensão explodiu. A família inteira estava reunida na casa dos pais. Clara, com 16 anos, apresentou uma música no violão para os avós, uma canção que ela mesma compôs. Todos aplaudiram. Helena tinha lágrimas nos olhos. Lucas, sentado no sofá com os braços cruzados, esperou o silêncio e disse: Enzo, toca aquela sonata que você aprendeu. Enzo, de 13 anos, obedeceu sem vontade. Tocou Chopin mecanicamente, com técnica impável e alma nenhuma. No fim, Lucas bateu palmas exagerado, olhando para Gabriel. Isso sim é música de verdade. Né, irmão? Não esses versinhos de adolescente. Gabriel levantou-se devagar. Por que você não consegue simplesmente deixar ela ser feliz? Eu não estou impedindo ninguém de ser feliz. Estou apenas mostrando o que é excelência. Se você se ofende, o problema não é meu. Excelência. Gabriel, um riso amargo. Você não quer excelência, Lucas. Você quer que seus filhos vençam. São os meus porque no fundo você ainda tem 7 anos e não superou o fato de que a mamãe teve outro filho. O silêncio foi ensurdecedor. Lucas levantou-se. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos queimavam. Cuidado com o que você diz. É a verdade. Você odeia uma criança de 16 anos porque ela existe. Você cria os seus filhos como armas numa guerra que só você está lutando. Olha para eles, Lucas, olha para o Enzo. Ele nunca ri. Olha para Sofia. Ela tem medo de errar. Você está destruindo a sua própria família para tentar provar um ponto que ninguém mais liga. Enzo e Sofia estavam imóveis, olhando para o chão. Clara segurava o violão como um escudo. Rafaela e Patrícia, as duas noras, trocaram um olhar que dizia a mesma coisa. Isso já durou tempo demais. Lucas pegou o casaco. Vamos embora, Patrícia, Enzo, Sofia. Lucas, fica, pediu Helena, a voz trêmula. Ele não ouviu, ou fingiu que não ouviu. Na porta, antes de sair, ele olhou para Clara. A menina, agora quase uma mulher, sustentou seu olhar. Não com medo, com tristeza. Tio Lucas, ela disse, baixo. Eu nunca competi com os meus primos. Eu só queria que você um dia olhasse para mim e não visse o erro que o senhor acha que eu sou. Lucas abriu a boca. Fechou. Nada saiu. Ele virou as costas e saiu. Naquela noite, de volta ao seu apartamento impecável, Lucas encontrou Enzo sentado no quarto, sem dormir. O menino olhou para o pai com olhos cansados. Pai, eu posso desistir do xadrez? Não. Por quê? Porque você é melhor que todo mundo. Eu não crio perdedores. Enzo baixou a cabeça. Não chorou. Já havia aprendido que chorar não adiantava. Do outro lado da cidade, Clara guardou um violão no estojo. Subiu para o quarto e escreveu em seu diário. Hoje eu entendi que o tio não me odeia. Ele odeia a ideia de que o pai dele pode amar alguém tanto quanto Anto ama ele. E isso é mais triste do que ódio. Ela fechou o diário e apagou a luz. O Natal, a guerra continuaria. O telefonema chegou numa terça-feira chuvosa. Lucas estava no escritório quando o celular vibrou. O nome no visor, mãe. Ele atendeu distraído, pensando em mais um convite para jantar. Não, era um convite. Lucas, é o Gabriel. Ele está no hospital. Os rins dele pararam de funcionar.
Os médicos dizem que precisa de um transplante urgente. E você é o único que pode ser compatível na família. O silêncio que se seguiu foi tão longo que Helena achou que a ligação havia caído. Lucas, estou ouvindo. Ele pode morrer, meu filho. Por favor. Eu sei o que eu estou pedindo. Mas eu não posso perder um filho. Nenhum dos dois. Lucas fechou os olhos. Lembrou de todas as vezes que desejou, ainda menino, que Gabriel simplesmente desaparecesse. Lembrou do convite rasgado na calçada molhada. Lembrou de Clara ouvindo que não era sua sobrinha. Lembrou de cada palavra cruel, cada porta batida, cada Natal destruído. O universo, pensou ele, tem um senso de humor perverso. Eu vou pensar, disse e desligou. Patrícia encontrou-o sentado no escuro da sala. Horas depois. Ela já sabia. Helena havia ligado para ela também, aos prantos. Lucas, não começa. Ela sentou ao seu lado. Não tocou nele. Sabia que, naquele momento, qualquer toque seria rejeitado. Você não precisa decidir agora. Preciso, sim. Ele pode morrer. A mãe disse isso. Pode morrer. Lucas riu, um riso seco. 30 anos, desejando que ele não existisse. E agora, eu tenho o poder de deixar que ele morra. Ou não. Você não tem o poder de deixar que ele morra. Você tem o poder de salvá-lo. São coisas diferentes. Ele virou o rosto para ela. Pela primeira vez em muito tempo. Patrícia viu nos olhos do marido algo que não era raiva, nem desprezo, nem competição. Era medo. Se eu salvá-lo, o que sobra para mim? Eu construí a minha vida inteira na certeza de que ele era um erro. Se eu estendo a mão agora, o que eu fui durante todos esses anos? Alguém que se perdeu no caminho, respondeu Patrícia, com sua bondade flexível, mas que ainda pode escolher um caminho diferente. Lucas passou a noite em claro. No dia seguinte, ele foi ao hospital. Não avisou que iria. Simplesmente apareceu na porta do quarto, onde Gabriel estava pálido, magro, cercado por máquinas que bipavam em ritmo lento. Rafaela dormia numa poltrona ao lado, agarrada à mão do marido. Clara, agora com 19 anos, lia um livro no canto. Quando viu o tio na porta, Clara fechou o livro devagar. Seus olhos se arregalaram. Tio Lucas? Rafaela acordou com um susto. Gabriel abriu os olhos com esforço. Lucas ficou parado na soleira, as mãos nos bolsos, o rosto impenetrável. Por um longo minuto, ninguém falou. Os médicos me chamaram, disse ele, por fim. A voz estava estranhamente plana. Fizeram os exames. Sou compatível. Gabriel tentou sentar-se, mas não conseguiu. Rafaela o ajudou, os olhos marejados. Lucas, eu. Não precisa agradecer. Não estou fazendo por você. O silêncio cortou o ar como uma lâmina. Estou fazendo pela mãe. E pelo pai. Eles não merecem enterrar um filho. Mas eu tenho uma condição. Rafaela segurou a mão de Gabriel com mais força. Clara fechou os punhos ao redor do livro. Fala, murmurou Gabriel. Lucas respirou fundo. Cada palavra parecia custar um pedaço dele. Você vai agendar as visitas aos pais. Segunda, quarta e sexta para mim. Terça, quinta e sábado para você. Domingos alternados. Nós nunca mais vamos nos encontrar. Nem você, nem sua esposa, nem a Clara. Eu não quero ver nenhum de vocês de novo. Depois da cirurgia, acabou. Eu salvo a sua vida, e você sai da minha. Para sempre. Rafaela soltou um soluço contido. Clara fechou os olhos, e uma lágrima escorreu silenciosa pelo seu rosto. Gabriel olhou para o irmão por um longo tempo. Naquele olhar, havia tristeza, havia cansaço, havia algo que se parecia com pena. Você vai me salvar, Lucas. E depois vai passar o resto da vida sozinho. É isso que você quer? É o que eu sempre quis. Não, não é. Gabriel tossiu, fraco.
O que você sempre quis foi ser amado sem divisão. E isso não existe. Nunca existiu. Você não aceitou isso aos 7 anos, e não aceita agora. Mas eu aceito. Eu aceito a sua condição. Faça a cirurgia. Depois eu sumo. Lucas assentiu uma única vez. Virou-se e saiu do quarto sem olhar para trás. A cirurgia foi realizada uma semana depois. Foi longa, delicada, mas bem-sucedida. Os médicos disseram que a recuperação de Gabriel seria lenta, mas possível. Lucas acordou na recuperação com Patrícia ao seu lado. Ela segurava sua mão e chorava baixinho. Por que está chorando? Ele sussurrou, a voz rouca. Porque você fez a coisa certa. E por que vai doer tanto depois? Ele fechou os olhos. Sabia que ela tinha razão. Quando recebeu alta, Lucas não foi visitar Gabriel. Nunca mais foi. Cumpriu-se o acordo. As visitas à casa dos pais foram rigorosamente agendadas. Helena chorava toda vez que via os 2 filhos entrarem pela porta em dias diferentes, como navios que se cruzam na neblina, nunca no mesmo cais. Gabriel se recuperou. Voltou a trabalhar. Viu Clara se formar na faculdade. Viu Rafaela envelhecer ao seu lado. E toda vez que alguém perguntava pelo irmão, ele respondia a mesma coisa. Ele está vivo. E eu também. Às vezes é o máximo que 2 pessoas conseguem ser uma para a outra. Lucas, por sua vez, criou Enzo e Sofia. Enzo abandonou o xadrez aos 17 anos e foi estudar filosofia. Lucas ficou furioso por 3 semanas, depois, silenciosamente, sem nunca admitir em voz alta, leu todos os livros que o filho indicou. Sofia tornou-se médica, como a mãe queria. E Patrícia continuou sendo Patrícia, bondosa, paciente, segurando a mão de Lucas todas as noites. Certa madrugada, anos depois, Lucas acordou de um pesadelo. Sonhou que era criança, e que a mãe chegava em casa com um bebê no colo, e que ninguém mais o via. Acordou ofegante. Patrícia acendeu o abajur. Lucas? Ele não respondeu. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira. Tirou de dentro um papel amassado e amarelado pelo tempo, o desenho que Clara fizera aos 5 anos, com os bonecos da família. Ele o guardara. Sempre guardara. Patrícia viu o desenho. Não perguntou nada. Apenas o abraçou. E ali, no escuro do quarto, Lucas fez algo que não fazia desde 7 anos. Chorou. Não porque se arrependia. Não porque perdoava. Chorou porque, no fundo do fundo, sabia que Gabriel estava certo. O que ele sempre quis foi ser amado sem divisão. E isso nunca existiu. Mas talvez, pensou enquanto o choro diminuía, talvez existisse outra coisa. Talvez existisse a escolha de não odiar. Ele não estava pronto para escolher isso. Talvez nunca estivesse. Mas naquela madrugada, com o desenho amassado nas mãos e a esposa bondosa ao seu lado, Lucas permitiu-se pensar que, um dia, quem sabe? Quem sabe? O sol nasceu lá fora. Ele guardou o desenho de volta na gaveta. Não ligou para Gabriel. Não foi visitá-lo. Não mudou o acordo. Mas, no café da manhã, quando Enzo perguntou se podia passar o domingo na casa dos avós paternos, Lucas respondeu: pode. Mas vai no horário do seu tio. Eu não vou estar lá. Pai, por que o senhor não resolve isso? Perguntou Enzo, já homem feito. Lucas olhou para o filho. Pensou em todas as respostas que poderiam caber naquela pergunta. Por que algumas coisas não se resolvem? Algumas coisas só se carregam. Patrícia tocou sua mão por cima da mesa. Ele apertou de volta. E a vida continuou, imperfeita, dividida, dolorida. Como sempre foi. Como sempre seria.